Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que a Stake chega aqui com o código promocional PAPARAZZORN para garantir o seu primeiro jogo seguro até R$150. Cara, e a gente tá numa plataforma da Stake também, na Kick. Fica ligado, vai lá nos nossos stories no Instagram, vai lá, cara. Sério, a gente tá postando o link para você seguir a gente na Kick. Cara, é muito importante que você também siga a gente lá, porque a gente vai ter lives rolando exclusivas lá, tá? Vamos falar de muita coisa interessante. Hoje também tem jogos aí importantes. Então vai lá no nosso Insta, vai lá no nosso Reels, nos nossos stories e acompanhe. A gente está trazendo sempre muita informação com o oferecimento da Stake. Bem, a gente chega aqui também para avisar você que a gente vai trazer imagens do treino do Flamengo. Enquanto a gente fala, né, das notícias do Mengão, vocês vão estar acompanhando a minha cobertura direto lá do Ninho do Urubu, né, com o treino do Mengão. Então fica ligado também lá nos nossos stories, em tudo que a gente está passando também o link aqui, lá. E claro, como eu falei, da própria Stake também, que a gente hoje tem essa live lá na Kick. Vamos agora à cobertura direto do Ninho do Urubu. Fala galera, a gente tá aqui no Ninho do Urubu, os jogadores treinando ali no fundo, fazendo aquecimento. E mais uma vez, Gabigol não veio pro campo, tá? Então vocês vão acompanhar aqui agora imagens do treino. Enquanto a gente traz notícias do Flamengo, vocês vão acompanhando imagens do treino aí no fundo. Mais uma vez, então, o Gabigol não veio pro campo. O Pablo também com lesão na coxa, né? E a gente tem aí o Gabigol fazendo na academia, né? O reequilíbrio muscular. O Arrascaeta também se recuperando do problema no pubis. Vamos às imagens. Então, galera, falar com vocês enquanto vocês acompanham as imagens do treino do Flamengo aí. A final do Carioca pode ser decidida nos pênaltis, tá? Pela quarta vez consecutiva, o Flamengo e o Fluminense duelarão na final do Cariocão. Então, diferente do que acontece nas semifinais, o time com maior pontuação na classificação geral não conta com a vantagem do empate. Segundo o regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, né, o clube tem o direito apenas a escolher qual partida quer ser mandante. O Fluminense será o mandante, então, no último jogo, tá? Então, não tem vantagem do empate para o Fluminense. Com isso, o Flamengo aí, se o jogo empatar, o Flamengo empatar os dois jogos, o jogo vai para pênaltis, tá, galera? Outra situação para a gente falar com você, que a gente já vai trazer também daqui a pouco as declarações do Davi Luiz, né? Ele que participou lá da zona mista no Ninho do Urubu. Vocês estão acompanhando aí as imagens do treino, Vitor Pereira, né? A gente trazendo tudo para vocês. Após episódios aí de indisciplina, o Vidal foi multado pelo clube e o momento foi um divisor de águas para o jogador. Depois da conversa com o departamento de futebol ter rendido uma multa ao atleta no último mês, foi a vez de Vitor Pereira falar com ele. A conversa entre os dois foi esclarecedora e o volante se comprometeu com o técnico. A resposta da conversa foi praticamente imediata. Vidal começou a ter mais intensidade nos treinos e a atitude surpreendeu e passou a ser comentada no Ninho do Urubu. O jogador conquistou seu espaço no time titular e é hoje um dos homens de confiança de Vitor Pereira, segundo o GE. Tá? A gente, como falou aí antes para vocês, o Gabigol não está aí no treino porque está fazendo reequilíbrio muscular, assim como o Gabigol não estava, o Arrascaeta com problema no pubis e também a situação, né, do Pablo, que está com problema na coxa também, né, uma lesão na coxa muscular. Então a gente trazendo tudo para vocês aí. O Marinho, né, a gente tem falado isso, que ele está focado no Flamengo. O Guilherme Silva falou que o Marinho não demonstrou interesse em ouvir proposta do Fortaleza. O Fortaleza teria procurado, saiu notícia que o Fortaleza teria procurado. A informação que eu tenho é que não chegou nada também do Fortaleza, tá? Mas de qualquer forma, confirmam a informação nossa de que o Marinho está focado, tá, no Flamengo. Outra coisa, hein? O Guarani rejeitou a proposta do Palmeiras por Richard Rios. Era no valor de R$6 milhões e a direção palmeirense ainda vai tentar aí uma nova oferta para tentar contratar o menino colombiano, né, que foi cria do Flamengo. O Flamengo finalizou a formação dele e o Flamengo praticamente perdendo um baita de um jogador, um baita de um volante que o Flamengo precisa justamente para um rival que poderia perder se o Palmeiras contratasse para um grande rival, né, nacional. O Flamengo aí tem 25% dos direitos do atleta, o Guarani agora tem 50%, olha que loucura. E os outros 25% são divididos entre o jogador e os empresários, né? O Richard chegou ao Flamengo em 2019 para fazer parte do Sub-20 e ficou até 2021, informação confirmada aí pelo Vene
Casagrande. Também passar, a gente já falou do Gabigol, né, do reequilíbrio muscular. Agora a gente teve uma informação aí muito interessante, né, o Galvão Bueno, em participação no Flow Esporte Clube, ele falou o seguinte: Jorge Jesus me manda mensagem, a gente conversa quase sempre. Eu tenho a sensação que ele está focado na seleção brasileira. Eu escutei aqui no meu ouvido, Risos. Olha, não é isso que eu estou escutando não, Galvão. Não é essa informação que eu estou... Inclusive, ele mandou aquele áudio pra gente, né? E depois já mandou uma outra figurinha. Só que eu não vou ficar divulgando aqui não, tá? Mas não é seleção que ele tá focado não. Isso eu posso garantir para vocês. Depois da figurinha que ele me mandou, eu garanto que não é seleção, tá? O foco dele não é seleção não. O problema é que não querem ele no Flamengo. Mas o foco do Jorge Jesus não é seleção. O Jorge Jesus é porque a questão não é que tem gente no Flamengo que não quer ele. Agora, eu garanto para você, Galvão Bueno, que o nosso queridíssimo Mister tem outros planos, né? Mas o importante é óbvio que ele quer voltar para o Flamengo. O problema é que agora também tem essa questão de vaidade lá dentro do clube, né? E durante entrevista à Flá TV, o Pedro lembrou da última partida contra o Vasco, que garantiu a vaga ao Flamengo na final do Carioca, né? Ele falou o seguinte: estava sendo muito difícil, complicado na ida, fizemos um jogo melhor, no segundo não fomos tão bem assim. No momento que o França entrou, falei para ele ir para dentro, porque percebi o adversário um pouco cansado. Ele entrou muito bem e pôde resolver também, com a arrancada, né, que ocasionou o pênalti. Ele acabou decidindo também, esse segundo gol saiu num momento muito importante. A gente tem aí o João Gomes, que também chegou a treinar, o nosso cria, né, que está lá agora no Wolverhampton, foi convocado e treinou aí, teve chance entre os titulares na seleção brasileira, cara. Sensacional, fico muito feliz aí pelo João Gomes, né? E a gente agora, inclusive vocês vão ver imagens aí dele treinando separado, o Vitor Hugo é a nossa próxima, quem sabe, nossa próxima joia aí também, né? Tem o Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves, são jogadores que podem brilhar aí futuramente, e a gente sabe que o Flamengo é uma fábrica que não para. Outro jogador também que foi uma grande joia nossa, o Reinier Jesus, tem interesse aí do Corinthians, tá? De acordo com o portal Meu Timão, o jogador que pertence ao Real Madrid até junho de 2026, foi emprestado na última janela ao Girona, e o Corinthians, a Lazio da Itália também tem interesse. Só que eu vou falar assim, ó, o Vitor Hugo aí, como eu falei. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, eu conversei com o pai do jogador recentemente, né, o Mauro Brasília, e ele me falou que o garoto tem um projeto na Europa, que ele não quer sair da Europa, então o Corinthians pode tirar o cavalinho da chuva, tá? O Davi chegou aqui, participar da zona mista que eles fizeram aqui no treino do Flamengo. Aí... Não, vai ser gravado. Pode, gente. Não. Davi tá guardando ali o começo. Primeira vez, né? Tem que... É porque a gente não pode usar a sala de coletiva que está com o nosso mídia dele. A gente teve que improvisar aqui na sala de mídia. Nossa vida é no improviso, irmão. É, improvisação. Contra o Fluminense, tem sido jogos equilibrados sempre. O que você projeta dessa decisão e também que cenário se apresenta? Final contra um grande adversário, de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente tá muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Deve a importância de ter esse tempo, né? Um calendário tão apertado, e aí quando tem esse tempo de mais de uma semana para trabalhar, para vocês jogadores é sempre muito bom, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período, né, de trabalho. Eu prefiro os jogos do que os treinos, mas é sempre muito bom, principalmente para a gente tentar ajustar aquilo que não tá tão bem e de alguma forma ter um plano ainda mais eficaz para os jogos.
Davi, culturalmente aqui no futebol brasileiro, o sistema com 3 zagueiros tem até alguma resistência, assim, talvez até da história do Flamengo também. Mas você já está bem acostumado ao futebol europeu e tudo mais. Como é que você vê? Você acha que tem essa resistência mesmo no futebol brasileiro, futebol no Flamengo em si, pela história que você vê? E como é que está vendo essa adaptação do Flamengo saindo daquela linha de 4 vitoriosa no ano passado para esse sistema do Vitor Pereira agora? Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, mas para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Davi, você está falando sobre a mudança que o Flamengo vem passando. A gente, no último jogo antes do Fluminense, teve uma discussão com o Fluminense, teve uma discussou grande de favoritismo por muito tempo. Na disputa entre Fluminense e Flamengo, o Flamengo chegava como grande favorito. Agora a gente vê uma mudança tática, uma mudança de treinador. Do outro lado, um time que vem com um resultado super largo, né, na semifinal, com um treinador que está há muito tempo, com um estilo de jogo mais bem definido e entendido pelos jogadores. Com uma derrota e uma vitória. Sim, mas uma vitória de 7-0 diretamente. Mas foi uma derrota também, que era de 3-0 se não marcasse o pênalti. Sim, então, mas eu te pergunto isso só porque a gente sabe que clássico não tem favorito, mas a gente vê muita discussão diante de porcentagem do time que chega mais pronto. O Flamengo tem todo esse tempo pela frente. Nesse recorte, assim, onde você coloca? Quem está à frente de alguém? Porque o Flamengo tem uma força individual também muito grande. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem analisa o favoritismo não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é isso que a gente deve pensar. Davi, a importância desse título para a afirmação desse início de trabalho, com uma nova comissão técnica, começaram um ano muito pressionados, porque tinham 3 títulos pela frente, Sim. Começo de trabalho, acabaram conquistando esses títulos. Chega com mais pressão para essa conquista, a importância para se consolidar esse trabalho sendo campeão carioca? Eu acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. Davi, você está no seu último ano de contrato com o Flamengo, queria saber se já tem uma conversa para renovar, como é que está essa situação, você pretende ficar mais um tempo aqui, como é que está isso? Na idade que eu tenho, tudo que eu já vivi no futebol, eu penso dia a dia. Eu jogo futebol ainda porque eu amo futebol e Deus me deu a oportunidade de viver uma das melhores partes da minha vida agora, já na reta final da minha carreira. Então, eu vivo o dia a dia, não penso nem na semana que vem. Penso sim no dia de hoje, no dia de amanhã e na final que eu tenho para disputar agora. O grupo do Flamengo é um grupo, assim, reconhecidamente de jogadores experientes, jogadores de um nível muito alto. É normal um grupo com tantos bons jogadores demorar a encaixar, assim como está demorando o Flamengo esse ano? Depende do que você fala em encaixar. Eu acho que é um grupo qualificado. Está sempre num grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar, e quando não se ganha, está tudo errado. Mas cabe a nós termos que não está tudo errado, a gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então, é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. Davi, a gente percebe que o Flamengo tem momentos no jogo que ele consegue fazer um bom, né, tem uma boa participação. Como fazer para o Flamengo começar a aumentar esse tempo de você ter um aproveitamento melhor na partida? Ou outra coisa, vocês estão também se adaptando a esse esquema de 3 zagueiros. O que o Vitor Pereira tem conversado com vocês para agilizar, né, você adiantar essa adaptação? Eu acho que tem que... As boas partidas, os bons momentos, como você tem falado, tem que se coincidir com os resultados também. E eu, numa análise legal para fazer para vocês, a gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. Então, às vezes o futebol, há coisas que
que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito mais numa derrota do que numa vitória. Então eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria, mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. Ô Davi, ainda com relação à pergunta do Eric, o que me deixa assim curioso é o seguinte, esses jogadores são os mesmos que foram campeões, que ganharam, que venceram. Sim. Existe uma entrega muito grande dentro do vestiário. Nenhum jogador dá migué, aqui ninguém faz esse tipo de situação. Então por que os resultados não vieram? Existe uma dificuldade de entendimento da parte tática do treinador que comanda o Flamengo hoje? Existe um outro lado também, outros jogadores dos outros lados que trabalham e que se dedicam, que aprendem, que crescem e que evoluem. Então não só o lado do vencedor existe, acho que os dois lados existem e a nós, como vitoriosos no passado, cabe a nós lembrarmos que o que foi, passou e que a gente deve dar continuidade, e a dar continuidade num grande clube é lutar por títulos novamente e vencer. Davi, essa segunda, mesmo sem jogos, é um dia importante para o ano do Flamengo. Tem o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio da Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter sorte, entre aspas, nesse sorteio, e se tem algum time aí que vocês desejam enfrentar em alguma dessas duas competições. A sorte não existe no futebol. Que se existe trabalho, e se você quer vencer qualquer tipo de competição, você tem que estar pronto para enfrentar qualquer tipo de adversário. Davi, você é um cara que está há muito tempo no futebol. Você acredita em favoritismo? E se você acredita... Já respondeu? Já, não acredito. Você não acredita? Não, faça outra pergunta, te dou outra pergunta. Não, tudo bem, eu queria saber... Então deixa eu te fazer uma pergunta. O Cano é um grande artilheiro, né? Já está provado aí. Tem uma fórmula para marcar ele? Os jogadores a gente tem que ter o máximo de atenção possível, ter um plano individual para cada tipo de jogador quando se tem essa qualidade, e com ele não vai ser diferente. Na percepção do zagueiro, qual a diferença do esquema tático com 3, com trio de zaga e no 4-4-2, por exemplo? Você vai enfrentar, depende da forma que você quer jogar, depende se você quer jogar numa linha alta, numa linha baixa, depende de quem você vai defender, depende do lado que você quer construir. Então a gente entra num ponto aqui muito mais profundo que qualquer momento eu só responder algo para você concreto, então seria muito raso da minha parte te dar uma resposta que não é verdadeira. Então há muitos outros aspectos que a gente se trabalha para, independente do esquema ou de quem a gente vai enfrentar. Então tem muito mais coisa do que propriamente só dizer 3 ou 4. Jogador do Flamengo, a grosso modo, muita gente ainda fala que essas derrotas nesses campeonatos que o Flamengo já disputou esse ano e o rendimento, às vezes, um pouco abaixo do que se espera desse elenco do Flamengo, muita gente coloca na conta da questão das férias um pouco maiores do que o tradicional, do que os mais de 30 dias. Então eu queria que você aproveitasse também esse espaço para falar com esse torcedor que às vezes cobra os resultados e coloca na conta dessas férias que foram um pouquinho mais extensas do que o habitual. Quando não se ganha, se tenta sempre procurar o porquê não ganhou. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele é acostumado a ganhar, ele é acostumado a conquistar títulos, e assim como todo torcedor, a gente também não está feliz, a gente quer estar buscando o primeiro lugar, que é isso que vale quando você representa o Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo, o que espera é que a gente possa comemorar o mais rápido possível, que esse é o nosso desejo. David, ¿qué tal? Buenos días. Esta pregunta en español. Te quería preguntar por Arturo Vidal. Lleva menos de un año en Flamengo. Compartiste, entre comillas, carrera con él en Europa y ahora coinciden acá. ¿Cómo lo has visto? Está luchando además por un puesto en la titularidad. Sí, Arturo es sin duda ninguna uno de los grandes jugadores de Chile de fútbol mundial. Pienso que siempre está haciendo lo que lo mejor hace, que es pelear, jugar mucho e intentar siempre lo mejor para el equipo y para él. Entonces estoy muy contento de ahora de estar jugando juntos, porque ha tenido muchos embates ahí durante la vida jugando contra Arturo. Entonces estoy contento de compartir con él momentos de fútbol también. ¿Alguno de esos embates que recuerdes contra Arturo? Sí, algunos han sido muy buenos, principalmente cuando se jugaba Brasil y Chile.
Próximo aqui, vamos lá. O futebol nem sempre dá segunda chance. O Flamengo vai ter mais uma segunda chance esse ano de ser campeão. Você acredita que essa final de campeonato foi o futebol que deu, né? Sim. Vocês conseguiram no ano passado, tudo bem. Sim. É o momento, então, para abraçar essa segunda chance e, quem sabe, aproveitar para virar a chave e recomeçar o ano? Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo, e que a gente quer é conquistar o primeiro título do ano. Última pergunta aqui. Do outro lado, o Fluminense tem a expectativa aí de uma possível estreia do Marcelo, um jogador que você foi companheiro na seleção, conhece muito bem. Sim. Seria uma boa ou uma má notícia para o Flamengo essa possível estreia dele? Não sei. Marcelo é um grande amigo, um grande jogador. Espero que ele tenha o máximo sucesso possível, assim como ele já teve na carreira toda, mas não contra nós. Última ali, Davi. Ô, Davi, aqui, agora em relação ao peso desse jogo que você falou, é importante demais assim para a questão da virada de chave, mas como é que você vê para o planejamento todo do Flamengo, para esse elenco que está numa nova reconstrução, para o treinador que vive um momento de pressão? A gente sabe que o Flamengo fala em ter a convicção de manter e tudo mais, mas é um jogo importante não só para o elenco, mas para o treinador. Que peso que você dá para essa decisão, principalmente em função do crescimento do Fluminense nos últimos anos e desses embates constantes entre os principais clubes do Rio no momento? O elenco é o treinador é o elenco. Eu acho que aqui a gente não separa nada disso. É importante para todos nós e a gente deve ter isso em mente, porque tivemos algumas oportunidades já durante esse ano de conquistar o primeiro título, não conseguimos. Então é esse o nosso intuito, essa a nossa vontade, é isso que deve estar passando pela cabeça de todo mundo todos os dias, entrar no campo para treinar totalmente focados em conquistar essa taça. Muito obrigado a todos. Acabou, gente. Não, vai. Cuidado. Deixa eu apertar o play aqui. É a última, gente. Acabou. O REC. Apertar o REC. Bom dia, Davi, tudo bem? Tudo bem. Eu quero fazer a pergunta sobre, falaram já sobre a questão das férias, que passou mais um tempo do que o torcedor cogita, né? O torcedor que veio de fora cogita. E falou-se muito também desses 3 dias de folga que a equipe teve após a classificação. Queria saber de vocês qual a importância desses dias de folga e agora da oportunidade de começou ontem, né? A preparação para o Fluminense. Primeiro, a folga ela é analisada de acordo com os números, com os dados que a gente tem todos os dias, por isso que a gente tem com o GPS, por isso que a gente tem um clube totalmente qualificado, com inúmeros profissionais que nos mostram aquilo que se deve ou não fazer. Então, depois de toda essa análise que é decidido uma folga ou não, não é jogar uma moedinha pro alto e falar, vamos, agora ele pode entrar de folga ou não. É importante para, de alguma forma, você recarregar o oxigênio com os familiares ou com as pessoas que você gosta de estar perto e totalmente voltar focado e descansado para a gente ter essa preparação da melhor maneira possível até o jogo. Obrigado, gente.